Bom dia, doutora, tudo bem com a senhora? Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos. Feliz ano novo. Feliz ano novo para vocês também e para os ouvintes. O Jean Bordini, ele está em busca de uma psicóloga. Ah, é? O que está acontecendo? Ele está chateado porque nenhum dos colunistas vieram enquanto ele me cobria. Ô, gente, vou conversar com o Jean depois. Inclusive, a nossa colunista de terça que também não veio. Eu falhei. Quando eu me dei conta, eu falei, nossa. Brincadeiras à parte, Carol. Começando mais um ano e temos de tema para hoje. Bom, você começou com a palavra certa. Estamos começando um ano, né? Então, hoje a gente vai falar do Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha, eu até vi que vocês vão falar sobre depressão, eu acho que é legal, né? Então, assim, o Janeiro Branco é uma campanha que foi criada, ela foi primeiramente pensada por um psicólogo chamado Leonardo Abraão, e ele, junto com alguns colegas, uma jornalista e, se não me engano, um outro profissional da área de psicologia, eles se reuniram e começaram a planejar isso. Isso deve ter mais ou menos uns 10 anos. Acho que é isso, está completando 10 anos agora. E eles decidiram que seria importante a gente tentar abordar esse tema. E escolheram janeiro justamente porque nessa coisa da virada do ano, a gente costuma fazer planos, repensar algumas coisas. Então é um momento propício para a gente dar andamento nessa questão do que a gente deseja em promover mudança, né? E o branco tem várias explicações, né? Tem gente que fala que tem a ver com equilíbrio, tem a ver com a tranquilidade, mas também pode remeter a uma ideia de uma página em branco, né? Então, assim, eu posso escrever uma nova história a partir de agora, a partir desse momento. O importante é a gente saber que Janeiro Branco é um momento para a gente pensar na nossa saúde mental. A gente falar sobre saúde mental, né? E é um espaço muito importante a gente falar sobre isso. O tema desse ano é saúde mental enquanto há tempo, né? Então, por que enquanto há tempo? Né? Porque a gente às vezes esquece de olhar para a saúde mental, né? Então a gente fala muito hoje de cuidar do físico, hoje a gente já entendeu muito sobre a prevenção, por exemplo, odontológica, a prevenção ginecológica, né? A gente vai no cardiologista, mas a ideia da saúde mental, ela ainda está muito associada a algo que eu posso resolver com força de vontade, a algo que está relacionado com na verdade, a falta de saúde mental, né, pode estar associada com loucura. Então, o que não é verdade. Então, é um momento da gente trabalhar e desconstruir essas ideias. Doutora, então podemos dizer assim que sem a saúde mental em dia, as outras etapas, como a senhora mesmo disse, cuidar da saúde cardíaca, saúde, educação física, você também não vai conseguir alinhar tudo isso sem sua saúde mental estar ok. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A gente tem que olhar pra gente como um todo, e não como caixinhas, como gavetinhas, né? Então não adianta eu cuidar apenas de uma parte, eu tenho que cuidar do todo, né? E o aspecto emocional, a parte psicológica, né? Ela é muito importante. Eu acho que é um bom momento pra gente parar pra pensar que a saúde mental, ela está associada com a forma como eu percebo o mundo, como eu recebo essas informações. Então, pessoas diferentes, passando pelas mesmas situações, podem ter reações diferentes, podem lidar com isso de uma maneira diferente. Então, não cabe a gente julgar as pessoas, e sim tentar entender, tentar compartilhar com essa pessoa possibilidades de ajuda, né? E eu ainda digo mais, eu acho que é um momento para a gente pensar um pouquinho em políticas públicas relacionadas a isso, porque ainda é precário. A gente investe bastante em saúde, mas desse investimento em saúde, apenas uma pequena parcela vai para a saúde mental, né? De novo. Nesse país, pensar em saúde mental, né? Porque você já começa o ano tudo arrebentado, quebrado, com tanta coisa para pagar, imposto, um monte de coisa, que a pessoa acaba chegando
tem que escolher o que ele vai pagar primeiro, aí acaba gerando toda essa angústia, né? E aí eu não tenho como, muitas vezes eu não tenho como procurar ajuda. Aqui na cidade de Capivari, no estado de São Paulo, a gente ainda vê políticas públicas funcionando, né? Então, por exemplo, a gente tem CAPES, a gente tem o ambulatório de saúde mental. Então, nós temos recursos públicos para as pessoas buscarem ajuda. Mas isso não é uma realidade, do nosso país como um todo. Então, é bastante heterogênea a distribuição de profissionais e de profissionais da saúde, principalmente. Então, tem muitas cidades que não têm psiquiatra, não tem um serviço adequado de psicologia e é complicado, né? E assim, o ano de 2023, praticamente todo o decorrer de 2023 mostrou que os políticos precisam reestruturar a saúde. Nossa, fugiu agora. Saúde mental? Saúde mental não, que você falou. Política pública? Políticas públicas por conta de todos os fatos que ocorreram no ano de 2023. Né? Se a gente pensar, a gente falou muito da questão da escola, né? Dos problemas que aconteceram nas escolas o ano passado, que revelam problemas de saúde mental e que demonstram o quanto a gente precisa cuidar tanto das pessoas que já apresentam um problema, como trabalhar de forma preventiva nesse ambiente escolar, né? E aí entra a questão da gente pensar em políticas que levem esses profissionais para esses espaços, né? Promovendo de fato uma prevenção, né? Então, quando eu trabalho, por exemplo, habilidades socioemocionais, eu estou ensinando essas crianças a lidarem com situações de conflito, eu estou ensinando resolução de problema. E estou evitando que essas crianças, ao longo da vida, desenvolvam alguns problemas, né? Se a gente parar para pensar, o Brasil ele tem um número grande de casos de suicídio, mas no ranking mundial, a gente não está entre os países com maior índice, né? Embora a gente tenha um crescimento. A gente vê que está aumentando o número de pessoas que atentam contra a própria vida, né? Por outro lado, a Europa, que era um país que a gente via um número muito grande, tá tendo uma redução nesse número de pessoas que atentam contra a própria vida. O que isso significa pra gente? Significa, olha, tem como agir. Tem como a gente trabalhar. Então, porque a gente vai para um lugar que tinha muito e que está diminuindo. Por outro lado, a gente olha para o nosso país que está crescendo. Por que está crescendo? A gente precisa investigar. E para isso a gente precisa de dados estatísticos para poder fazer análise. Eu acredito que nesses países as políticas públicas são levadas a sério, né? Por isso que elas dão resultado. Parece que aqui no Brasil é tudo como se fosse um sol, tapar o sol com a peneira, né? Eu não sei se só aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos, que é uma referência, tem várias situações que as políticas públicas ainda não funcionam, né? Então, mas a gente tem muito da cultura americana, né? A gente traz muito disso. E é uma cultura que olha muito para o indivíduo e pouco para a comunidade. Eu acho que as políticas que têm maior chance de darem resultado. Eu acho não, tem muitos estudos que mostram isso. Não é vozes da minha cabeça, não são vozes da minha cabeça. São dados, né? São dados, a intervenção, quando ela é feita na comunidade, de forma coletiva, ela tende a dar um resultado muito melhor do que quando eu trabalho com um indivíduo. Exatamente. Né? Porque eu estou mudando uma cultura. Lembra que eu falei que tem a ver com a percepção, com a forma como eu vou lidar com aquilo? Né? Para trabalhar isso de maneira individualizada, é caro. É lento. Quando eu tô falando de trabalhar no coletivo, então vou levar isso lá para a escola, eu vou levar isso lá para as empresas. O que eu tô fazendo? Eu tô permitindo que um número maior de pessoas tenham acesso a esse tipo de cuidado. Eu tô naturalizando falar sobre saúde mental, porque ninguém tem medo de falar que tá com dor de cabeça. Né? Mas falar que entender o que é ansiedade de fato e entender como a ansiedade traz prejuízos, as pessoas têm um pouco de receio. Né? E aí isso leva a gente à busca de tratamentos que às vezes não são tratamentos adequados. São tratamentos
que talvez como coadjuvantes funcionem bem, mas como assim, a ação principal não funciona, né? Então, assim, quem trata a depressão? Quem trata a ansiedade? Psicólogo e psiquiatra. Não é porque você vai ter que passar em um psiquiatra que você tá ficando louco. Exatamente, não é isso, né? E aí as pessoas vão buscar florais, vão buscar acupunturas, vão buscar outros tratamentos que eu não estou dizendo que não funcionam, mas eles devem ser colocados, né, numa posição de tratamento coadjuvante e não como a escolha principal de tratamento. A nossa ouvinte, a Denise Pereira, ela deixou aqui o seu comentário no Facebook. Ela falou que passou por muitas perdas no ano passado. E ela falou que ficou doente. E a médica disse que ela está com ansiedade. Ela falou que sente dores, mas não tem nenhuma doença. E ela falou que, na verdade, é a cabeça que está doente. E assim, o corpo está sentindo o que a cabeça está produzindo, né? E aí ela vai... talvez ela precise de ajuda para justamente pensar essas perdas, né? Porque a gente chama de elaborar. Então, assim, ela precisa parar para pensar sobre isso, lidar com isso, para poder seguir adiante. Senão a gente fica preso, né? E isso não é fraqueza, isso não é uma falha, né? Na verdade, isso é a forma como a gente lida, uma característica nossa. E tem a ver com a nossa educação, tem a ver com a nossa cultura, com o que a gente já viveu, com o que essa pessoa significava pra gente, né? Ou essas pessoas, né? E, de novo, eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Sobre essa questão da perda. A gente tá falando de perda de pessoas, né? Calma, pode continuar, que o Marquinhos tá resolvendo. O Marquinhos tá me ouvindo. Tá louco o trem aqui hoje? O que você atualizou tudo? Quase. Né? Eu acho que tem a ver muito mais com o que a gente está vivendo, com a experiência que a gente tem, e não com isso é fraqueza, isso é fortaleza, isso é inteligência ou falta de inteligência. Agora tem isso também, né? Falta inteligência para você. Não, calma aí. Inteligência emocional é algo que a gente aprende, que a gente vai trabalhar. Busca ajuda, não custa. Mas aí quando é a situação que depende mais da gente, de poder procurar um outro caminho, é mais fácil, né? Duro quando envolve outras pessoas, que aí você não consegue trazer, né, junto à situação que você está procurando mudar de caminho, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu estou falando de algo que é individual, que é pessoal, se eu tenho essa percepção, e se eu já entendi que saúde mental é importante, fica mais fácil de buscar ajuda. Quando eu tô falando de um coletivo, então, sei lá, de uma equipe, da família, ou, né, de um problema que é familiar, de um problema que é na equipe, eu dependo da compreensão da equipe ou da família, né, para poder fazer um trabalho que realmente funcione. E aí fica mais complexo, porque eu não tô falando de uma pessoa, eu tô falando de uma rede de pessoas, eu tô falando de um conjunto. Né? Então fica um pouquinho mais complicado. A nossa ouvinte, a Maria do Carmo de Rafar, também mencionou aqui que ela passou por muitas doenças na família e ela também ficou doente com ansiedade. Ela falou que é horrível, que ela está aprendendo a conviver. Isso, é muito difícil e a ansiedade é isso, eu tenho que aprender a conviver com ela e a entender como funciona. Né? Para que me afete menos, para que isso não atrapalhe a minha vida, não traga prejuízo, né? Uma coisa que eu acho que é legal a gente lembrar é que, assim, muitas pessoas vão buscar ajuda com um profissional que não é especializado. Então, não vai procurar um psiquiatra para poder fazer a prescrição da medicação adequada. Passa por um outro profissional da área de saúde, né? Por um outro médico. Por uma melhor intenção que esse médico tenha, ele não é especialista nisso. Né? Então, você não faria uma cirurgia no cérebro com um ortopedista. Então, como é que você vai esperar, por exemplo, estou dando o exemplo do ortopedista, vou continuar, que um ortopedista passe uma medicação para um transtorno mental? Né? Então, quebrar essa ideia de que psiquiatra é médico de louco, psicólogo é profissional que trabalha com louco, né? É importante justamente por isso, porque aí eu vou ter acesso aos profissionais que são especializados em trabalhar com isso. Também tirar aquele pensamento que o CRAS é só para pessoas que têm
Isso, que o CAPS é para... Né? O CAPS é só para quem tem um problema severo de saúde mental, né? Não, é só para pessoas que têm adicção a álcool ou a drogas. Gente, não, o CAPS é para todo mundo, ele é para promoção, né, da saúde mental das pessoas. Carol, já que estamos começando o ano, uma página em branco, como remete à campanha Janeiro Branco, para os ouvintes que estão nos ouvindo. Buscar se desconectar, cultivar bons relacionamentos, ter momentos de lazer e dormir bem, além de ter a ajuda de um profissional, seria a dica ideal para começar o ano? Exatamente, equilíbrio, né? Então vamos equilibrar. As ferramentas que a gente tem, que são as ferramentas da conectividade, elas são muito interessantes e elas podem ser muito benéficas, mas como qualquer ferramenta, depende do uso que a gente faz, né? Se a gente não faz o uso adequado, elas não vão ser adequadas. A atividade física, né, é importante. Então, assim, corpo são, mente sã, é uma comunhão pra gente ficar bem. Mens sana, né? in corpore sano. Olha, arrasou, hein? Eu me lembro que quando eu fiz o tiro de guerra, tinha na entrada do campo tinha um arco assim, escrito isso em... né? Gente, é algo tão antigo, né? Eu não vou nem lembrar quem foi que falou. Mas assim, é uma realidade, eu tenho que cuidar do todo. Né? É o todo. Então, vou cuidar dos meus relacionamentos sociais, vou cuidar da minha fé, vou cuidar do meu aprendizado. Então, eu vou cuidar do todo, não de uma parte só. Não olhem pra gente como se a gente fosse um pedacinho. A gente é sempre um todo. É isso. E faltou um pedacinho, danou. Danou. Qualquer pedacinho que seja. Né? Ainda eu brinco, Marquinhos, e falo assim, que quando a gente tem vários pilares que nos sustentam, quando um dá uma estremecidinha, dá tempo de consertar, né? Se os outros estão fortes. Você vai lá e conserta. Agora, quando eu invisto tudo num único pilar, é um problema. Então, por exemplo, se eu invisto tudo num relacionamento amoroso e esse relacionamento amoroso, ele vem a ruir... Colapsar. A colapsar. O que acontece? Eu não tenho mais nada que me sustenta. E aí a vida perde sentido. Né? Acho que isso é um ponto essencial. Entender qual é o sentido, para que você está aqui, o que você quer. E o seu sentido não é o mesmo do outro, o seu propósito não é o mesmo do outro. Então, pare e pense um pouquinho, para onde você vai, o que você quer, o que você deseja, o que é felicidade para você e não para o outro, né? E vou deixar uma diquinha de livro, pode? Pode. Tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu acho que é bem legal para ler, tá bom? Então fica aí a dica. E acho que é bacana mencionar, né? Tudo tem um ciclo. Às vezes você tinha um ciclo que se fechou. Vai começar outro. Em 2023. E você está pensando, o que eu vou fazer da minha vida agora? Às vezes você se desligou de um emprego ou se desligou de um relacionamento. Você tem a oportunidade de começar a escrever uma nova história. É uma nova página, e pode ser uma página muito diferente, né? Muito bacana. Eu acho que é legal a gente você colocar isso. Vira a chavinha aí, importante, viu, Tony? Essa questão que você colocou. Isso, vira a chavinha, né? Segue, vida que segue, gente. Vamos escrever um capítulo novo na nossa história. Carol, muito obrigado. Eu que agradeço.